Não. A escolha. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Aleluia, Jesus. Você tem uma escolha, o Senhor, Ele te escolheu. O Senhor, Ele me escolheu. Aleluia, Jesus. Não tem aparência, Ele te escolheu. Não olha bonito, mas Deus te escolheu. Não tem influência, mas Deus te escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus te escolheu. Não canta bonito, mas Deus te escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. No meio do mato, no campo, olhando as ovelhas, estava um rapaz da casa ao menor. Malhando trigo no placar, estava um homem de família pobre, que achava o menor. Mas Deus trabalha diferente, não olha a aparência, ver o coração. Não diga que você não pode, pois foi eu quem mandei. Então cumpra a missão. Quem capacita sou eu. Quem dá estratégia sou eu. Quem te apresenta sou eu. Eu sou teu Deus. Alguém vê só um menino, uma pedra e uma funda, mas eu vejo um guerreiro que vai derrubar gigante. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar, mas quem vai falar sou eu. Então fale o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos seus, mas seus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. E se alguém reclamar, não quiser entender, volte para o Senhor. Deus responde por você. Não tem aparência, Ele te escolheu. Não olha bonito, mas Ele te escolheu. Não tem influência, Ele te escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, Ele te escolheu. Não canta bonito, Ele te escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano
Deus. Amém, queridos? Vocês estão bem? Escola de pé em nome de Jesus. Depois o pastor Júnior adora o Senhor também com louvor. Nós vamos aqui só acrescentar alguma coisa daquilo que já foi falado. O nosso tema dessa escola bíblica de obreiro é marcas de um obreiro autêntico. E o tema é as evidências internas. Evidências internas que nos confirmam como verdadeiros cristãos. Amém? Gálatas, capítulo de número 6, verso 17. Mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Com base no livro de Gálatas, do capítulo 1, aqui nós vamos tirar algumas marcas na vida de um obreiro, na vida de Paulo, e que a gente precisa também evidenciar essas marcas na nossa vida, marcas de obreiros. Amém? Gálatas capítulo 6, verso 17 diz assim: finalmente, outra tradução diz desde agora, né? Finalmente ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se em nome de Jesus. Não há dúvida aqui, amados, que Paulo ele está se referindo às marcas, às cicatrizes que ele tinha no seu corpo, devido, é claro, os sofrimentos, os açoites que ele havia sofrido, conforme já foi falado aqui pelo pastor Júlio César, no texto de 2 Coríntios, capítulo de número 11, onde Paulo relata tudo o que ele sofreu. E o autor James Braga, do livro Como Preparar Mensagens Bíblicas, ele vai dizer que algumas fontes extra-bíblicas, que não está na Bíblia, ele vai dizer que na época em que Paulo escreve essas palavras, o ferrete, que era um objeto pontiagudo para marcar não apenas animais, mas pessoas, seres humanos. E algumas dessas pessoas, o tipo de pessoas que eram marcadas, eram primeiro os escravos, tinha uma marca. Alguém já viu aqui um ferrete? Alguém já foi do Nordeste? Conhece lá quando os proprietários de gados, de animais, eles marcam o animal com a sua inicial, né? Aquilo é um ferrete, põe na brasa e aí tasca na perna, na coxa, no quadril do animal e marca. Então alguns tipos de pessoas, por exemplo os escravos, eles tinham a marca do seu senhor, que pertencia a alguém. Outros eram os soldados. Esses soldados, eles marcavam o seu corpo como sendo devotos ali do seu exército ou do seu general, do seu comandante, e eles se dedicavam, davam a própria vida pelo exército, pelo seu comando. E também os devotos, que eram aqueles que adoravam, e eles tinham no seu corpo a marca da sua devoção, do seu Deus, do seu templo que eles adoravam. Então Paulo aqui, obviamente que a ênfase de Paulo não é nas marcas exteriores físicas, como a circuncisão que os judeus estavam querendo, mas marcas internas, de que provava que ele era pertencente ao Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos evidenciar não as marcas externas, como a aparência, como o modo de vestir, mas a aparência interna, marcas e evidências internas, que nós precisamos demonstrar que somos discípulos de Cristo. Isso precisa ser evidenciado na nossa vida. Então os religiosos judaizantes, que se gloriavam, né, da marca da circuncisão, dos rituais, das cerimônias, e estava ali perseguindo Paulo, e Paulo não deixou de ser perseguido por causa da circuncisão, e mesmo por causa da cruz. Paulo está dizendo assim: eu prego Cristo e Cristo crucificado. Então Paulo estava dizendo assim: eu como judeu tenho a marca da circuncisão, mas isso é nada para mim, porque eu não me glorio na carne, mas na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então Paulo estava dizendo: eu pertenço a Jesus Cristo e não aos judeus. Eu pertenço àquele que morreu por mim e deu a sua vida na cruz. É dele que eu me alegro. Então Paulo tinha certeza, irmãos, do que ele estava dizendo. E os judeus queriam que ele ensinasse a circuncisão. Então Paulo sabia que em Cristo não há nem judeu e nem gentio, não há circuncisão nem incircuncisão. Filipenses capítulo 3, no versículo 3, Paulo diz assim: nós é que somos a circuncisão, porque nós adoramos o Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo que não é a marca exterior, mas a marca interior, de que você pertence e adora ao único Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, conforme Gálatas aqui, nós tiramos aqui algumas marcas, pelo menos umas 20 pelo menos umas 20 aqui marcas de um autêntico, obreiro autêntico na vida de Paulo. Então a primeira marca, anota aí, capítulo de número 1, versículo 1 de Gálatas, a marca do chamado, a marca de um chamado. Então primeiro Paulo ele vai dizer assim: olha, eu, Paulo, apóstolo, não por vontade do homem ou por homem algum, mas por Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está tendo certeza, Paulo ele está aqui aprovando, dizendo para o povo que ele tem um chamado. Ele era um mensageiro especial da parte de Deus, não foi chamado por homem. Ele está aqui dizendo que o chamado dele não veio da terra, mas de Deus diretamente. Pastor, eu não acredito no seu chamado, eu não aceito a sua unção. Sabia que tem gente que age assim? Não aceita a unção do líder, a unção do pastor, não aceita a unção. Porque a sua unção não foi de Deus, foi o homem. A sua unção foi de uma mulher. Alguém já falou isso para você? Que não aceita a sua unção? Então eu, de mim mesmo, eu entendo isso. Eu acredito no meu chamado, eu tenho um ministério, eu tenho um dom, e nenhum demônio, nenhuma língua ferina vai dizer aquilo que Deus não disse a meu respeito. E se Ele disse que você é, e você tem um chamado, então confie e tenha convicção do chamado de Deus na sua vida. Pastor, mas você vai consagrar no ministério que não tem respaldo, não tem isso, não tem aquilo, não tem nem nome, não tem problema. Sabe por quê? Quando eu não era crente, Deus disse para minha esposa, através de uma serva missionária lá de Rondônia, disse: vai, teu marido vai ser crente, em 3 anos ele vai ser pastor. E o que Deus falou se cumpriu na minha vida. Não importa onde foi no ministério, quem me consagrou, quem me ungiu, mas o que Deus falou se cumpriu. Então o chamado não vem do homem, mas vem de Deus. E você tem essa convicção, então o chamado é de Deus. Não deixe que ninguém diga o contrário. Paulo estava dizendo: eu tenho um chamado, mas não foi do homem, não foi de apóstolo, o Senhor me escolheu. Paulo está dizendo bem claro. Então tenha convicção do seu chamado, tenha convicção de quem te escolheu. Nós precisamos ter essa convicção do chamado de Deus. Tem gente que não tem, irmão. Eu não sei porque eu fui colocado como diácono. Quando eu fui ungido a diácono, não fui eu sozinho no ministério que eu fui consagrado. Tinha pelo menos 10 diáconos. Sabe quantos permaneceram? Acho que 2 ou 3. Porque não tinham preparação. E eu entendo isso, irmão, que se você tem um chamado, como o pastor falou aqui, existe uma preparação. Tem gente que não está preparado e nem se prepara para isso, e aí depois sofre, vai para o mundo. Conheço muitos pastores, infelizmente, isso é ruim para a igreja, é derrota para nós, porque um pastor desviado é a pior coisa do mundo. Porque foi chamado, colocado, aliás, não foi chamado, né? Se tivesse sido chamado, tinha permanecido. Então tem muitos que estão lá fora porque não tinham convicção daquilo que foi chamado. Amém? Então tenha certeza do seu chamado. Segunda coisa, chamar a marca da convicção. Também no capítulo 1, no versículo 1 de Gálatas. Paulo não era um aventureiro, um transeunte religioso à procura de luz, porque ele mesmo foi transformado no caminho de Damasco quando viu a luz da glória do Senhor, e o próprio Cristo falou com ele. Então Paulo ele está pregando aqui o evangelho da convicção de que Deus era com ele, e que foi Jesus que mostrou e revelou para ele o evangelho. Então Paulo tinha convicção daquilo que ele estava fazendo. Tanto é, irmãos, que quando ele diz o meu evangelho, ou seja, o evangelho que Paulo prega,
É o evangelho de Cristo, e era base para outros evangelhos pregar, para ser pregado. Então Paulo tinha convicção. Hoje falta convicção nos obreiros do Senhor. Não tem convicção daquilo para qual foi chamado. Às vezes a pessoa recebe uma consagração de algum departamento, de algum trabalho, e ela não tem convicção daquilo que ela é realmente. Será que eu fui chamado para isso? Não tem convicção. Eu nunca duvidei do chamado de Deus na minha vida. Posso não ser perfeito, completo, de pregar ou fazer tudo o que eu tenho vontade, porque quando Deus direciona, Ele te dá uma direção. Isso é a visão que Deus te dá. Mas eu tinha convicção do chamado de Deus na minha vida. Tanto é que eu aceitei. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu disse: Senhor, eu não cuido nem da minha casa, eu vou cuidar da tua casa. Mas quando Deus me chamou, Ele me colocou no ministério, eu entendi e aceitei o chamado de Deus. Não importava como, se ia passar por vento, por tempestade, eu ia seguir, porque Jesus me chamou. Então a convicção de que Ele chamou é diferente daquele que tem. Amém? Terceira, rapidamente, não vou demorar muito não. Marca da pregação do evangelho verdadeiro e sem mistura. Gálatas 1, versículo 6. Paulo ele vai dizer porque os cristãos passaram do evangelho verdadeiro e estavam indo para outro evangelho. Então o evangelho que você prega, você como pastor, obreiro, missionário, pregador da palavra, tem certeza do chamado, do ministério e do evangelho que você prega? Ou é um evangelho misturado, que precisa de adendos, que precisa de colocar alguma coisa? Porque a obra de Cristo foi uma vez por todas. Paulo diz: o evangelho de Jesus é o único evangelho da graça livre, da salvação, e não precisa ser acrescentado de mais nada. E estava acrescentando as coisas, a cruz, o evangelho de Cristo. Paulo dizia que o evangelho é o único evangelho de Cristo, não existe outro. Só que muito evangelho está sendo pregado, evangelho de mistura. Precisa acrescentar alguma coisa para ser salvo, precisa acrescentar alguma coisa para receber bênção. Paulo tinha certeza do evangelho que ele pregava. Paulo não duvidava. E o evangelho que ele dizia é segundo o meu evangelho, porque ele não recebeu de ninguém, mas diretamente do Senhor. Então o obreiro precisa ter convicção do evangelho que ele prega. O pastor precisa ter convicção do evangelho que ele prega. E se você prega um evangelho que não é evangelho, você está indo contra a palavra de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele não vai contra a palavra de Deus, ele vai segundo a palavra de Deus. De maneira nenhuma vai confrontar o que está escrito. Então não adianta inovar, mas tem que pregar o evangelho, porque só a salvação é pela fé, pela graça, não existe outro meio. Paulo estava dizendo: não adianta vocês quererem colocarem a religiosidade, judaísmo, as coisas da lei, porque não adianta. Cristo já realizou uma vez por toda. O evangelho dele é único, é verdadeiro. Amém? Então, se o evangelho é verdadeiro, sua pregação é evangelho sem mistura, ou precisa ser misturado para atrair pessoas? Quarto, marca de um crucificado. Gálatas 2, versículo 20. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Irmãos, isso aqui é algo tremendo. E esse tipo de vida agora, não há nenhuma oportunidade de viver na carne. Não há nenhuma condição daquele que é crucificado viver na carne. Então, conforme a igreja vai vivendo, e o pregador, qualquer pregador, pastor, ensinador, doutrinador, ele precisa pregar a cruz de Cristo. Só que para pregar a cruz de Cristo, precisa ter sido crucificado também. Sabe por quê? O mundo olha para a igreja, olha para o pregador e diz o que Tomé disse para os discípulos. Jesus ressuscitou, e aí Tomé não estava na reunião. O que Tomé falou? João capítulo 20, se não me engano, versículo 12. Tomé diz assim: se eu não vir os sinais das marcas nas suas mãos, de modo nenhum eu vou crer.
Então o mundo olha para a igreja e diz assim: se não virmos os sinais das marcas de Cristo na sua vida, eu também não vou crer. Olha para o pregador e diz: se eu não vir as marcas do sinal de Cristo na sua vida, eu não vou crer. Então o mundo não crê, porque está esperando em nós as marcas, os sinais de Cristo, que já somos crucificados, já abandonamos o mundo, já abandonamos as coisas da carne para pregar a Cristo. Então, se não vir os sinais, não vão crer. Falando em sinal, não falando em milagre, mas a marca de Cristo. Porque tem obreiros, é claro, que não tem as marcas de Cristo, continua ainda na mesma velha natureza, não foi transformado, não foi regenerado, continua da mesma forma, agindo da mesma forma, muitas vezes com rispidez, com estupidez, com gritaria. E isso não é sinal de um verdadeiro obreiro autêntico do Senhor. Porque a primeira coisa que o obreiro precisa fazer é ser crucificado com Cristo na cruz, e aí já não tem mais poder sobre si mesmo. 5. Marcas da renúncia. Aqui se encontra a grande diferença hoje, irmão. Nós falamos aqui na doutrina, na primeira doutrina sobre a mensagem da cruz, sobre a renúncia. O que é a renúncia? A cruz exige de nós renunciar muitas coisas. E aqui, infelizmente, irmão, tem muita gente que não renuncia. E quem está na cruz não tem mais a sua vida, não tem mais direito nenhum. Ou seja, a cruz exige de nós diversas renúncias, e essas renúncias vão trazer marcas na nossa vida, vai trazer sofrimento na nossa vida. Renunciar quando você acha que tem direito, e você abrir mão do seu direito por causa do outro. É como Jesus disse: aquele que te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. É você renunciar à sua vontade. Caminhar uma milha era fácil, você ia obrigado. Mas a segunda, você vai porque você já renunciou à sua própria vontade. Você vai por amor a Cristo. E renunciar exige sacrifício de nós. Abandonar o meu direito, aquilo que eu quero, pelo bem do outro. Marcas da renúncia. Tem gente, irmãos, que nunca renunciou a nada, continua com a mesma ideia, não renuncia os prazeres, infelizmente. Vamos lá, para a gente não perder tempo. 6. Marca de autoridade e visão. Gálatas 3, versículo 1 ao 3. Só para você marcar uma referência aí. Então Paulo sabia, irmãos, que a sua autoridade vinha de Jesus. Paulo, ele vai defender o seu apostolado, que os falsos mestres que estavam na igreja de Gálatas não aceitavam o apostolado dele, não aceitavam o chamado dele. Então está dizendo que ele não tinha autoridade para ensinar nada na igreja. Só que Paulo, ele sabia que ele tinha autoridade e visão da parte do Senhor, e essa autoridade ele tinha da parte de Deus. Precisa o obreiro ter um encontro com Deus? Precisa. Como Isaías capítulo 6, para você realmente ter autoridade, você precisa ter a visão dos céus e a visão da terra. Você precisa ter essa autoridade e demonstrar a tua autoridade baseado naquilo que Deus te deu. E se Deus te deu autoridade, então você tem autoridade do céu. Ninguém pode ir contra. Irmão, o pastor estava falando aqui, e ontem eu estava conversando com a minha esposa, pastor, em casa, e eu falei assim para ela: ai de mim se tocar no pastor, ai de mim, ele é meu líder, né? Então ele tem autoridade, isso eu tenho que respeitar. Dentro do ministério eu sou sujeito a ele, e ai de mim se tocar nele. Tocar não é eu estar com a minha esposa dialogando, colocando o que eu acho, né, que não está certo, mas isso não quer dizer. Agora, expor, falar mal, isso aí é tocar. Mas eu dialogar com a minha esposa na minha casa, eu e ela, nem na frente dos nossos filhos, eu conversar: ó, isso, não concordo com isso, não concordo. Isso é uma coisa, irmão. Mas eu sair por aí falando mal dele, debatendo de maneira nenhuma, ai de mim se tocar nele. Então a autoridade é dele, Deus deu a ele a autoridade, então eu tenho que respeitar a autoridade e a visão dele, como foi falado. Então eu preciso ter essa marca, você precisa dessa marca. E a autoridade, irmão, você recebe de Deus.
Você não conquista, né, com mérito nenhum. Você recebe autoridade do Senhor e visão da parte de Deus. Mais uma aí, corre aí. Marca da revelação de Cristo. Gálatas 3, 29 e capítulo 4, versículo 4. Marca da revelação de Cristo. Por que marca da revelação de Cristo? Tem gente, irmãos, que nunca teve a revelação do Senhor como Ele é. Nunca teve um encontro com o Senhor. É filho de crente, nasceu na igreja, mas nunca teve um encontro. Nunca teve a revelação de que Cristo é na sua vida. E se eu não tenho a certeza de quem é Cristo na minha vida, como eu quero ser um obreiro, pregar dele, falar dele, se eu não conheço Ele, se eu não tenho a revelação dele na minha vida? Então eu preciso ter a revelação de Cristo na minha vida. Que Cristo é para mim, como Ele se revelou para mim. Não estou falando de visões aí, que tem essas visões, a nova visão, a nova unção, não estou falando disso não. A revelação de Cristo é como Ele se revelou para você, de que forma. Eu sei que Ele revelou isso para mim, não como um Deus que exige terno e gravata. Não foi dessa forma não, porque tem gente que pensa que a gente apresenta Jesus de terno e gravata, de isso ou daquilo, de maneira nenhuma. Também não vejo Jesus Cristo com uma calça jeans lá embaixo, mostrando a rega do bumbum, de maneira nenhuma. Eu não vejo Jesus assim. Eu vejo Jesus santo, vestido de santidade. Então não é pregar Jesus de terno e gravata, nem muito menos debochado, relaxado, como qualquer um imagina Ele por aí. Porque tem gente que imagina que Jesus andando assim, né, de aquelas calças lá embaixo, tipo, né, como é que é, skatista. Então Jesus se revelou para Paulo como uma luz no meio do caminho. Se revelou para Pedro como aquele que perdoa, que apaga transgressões, esquece e faz novo todas as coisas. Então como é que Ele se revelou para você? Como Deus misericordioso, o Deus que não te abandona, que está com você no seu sofrimento. Você tem que ter essa marca, a revelação de Cristo na minha vida. Paulo tinha certeza disso. Cristo se revelou para ele, e como ele estava vivendo, pregando Cristo. Amém? 8. Marca da espiritualidade. Gálatas 5, 22. Ou marcas espirituais. E essa aqui é a mais difícil, pastor. É a marca do fruto do Espírito. Paulo ele vai dizer que o fruto do Espírito, que é o contrário do fruto da carne, é amor, gozo, paz. Quando ele diz amor, gozo e paz, isso aqui é em relação a Deus. Amor, gozo e paz em relação a Deus. Quando ele diz bondade, longanimidade e benignidade, ele está dizendo em relação meu com os outros. O fruto do amor tem que ser demonstrado, a minha relação com os outros. Longanimidade, benignidade e bondade para com os outros. Quando ele fala sobre mansidão, temperança, fidelidade ou fé, ele está falando a respeito de nós mesmos. Fidelidade, mansidão, domínio próprio, está falando a respeito de nós mesmos. E essas marcas espirituais a gente precisa ter no nosso dia a dia. Demonstrar o fruto do Espírito. Não são os frutos, é o fruto, é um fruto só, dividido em 9 partes. É o fruto do Espírito. Marcas espirituais na nossa vida: o amor, a paz, a alegria. Tem crente que só vive derrotado, cara de derrota, chorando, choramingando, né? Crente, irmão, mesmo você estando passando o vento, há uma alegria que brota de dentro de você, não é externa, é interior. Essa paz que no meio da tempestade, um filósofo grego, ele se admirou de uma cristã, porque no meio de uma tempestade, o barco estava quase sendo destruído, e ela amamentando o filho no peito, dando mamar no peito, no meio de uma tempestade. E o filósofo viu que enquanto todo mundo estava se debatendo desesperada, ela estava lá transbordando de paz no meio de uma tempestade, amamentando o filho, não sabia o que ia acontecer, mas pela paciência e ali a paz que ela tinha, ele aceitou Cristo na sua vida. E essa paz tem que ser transmitida por nós, não? Quando o mundo está desabando, você chega e a paz reina sobre a sua vida. Tem esse fruto na sua vida? Tem a marca espiritual na sua vida? 9, anota aí, marca de servo. Gálatas 6, 17, só para você deixar bem gravado aí. Marca de servo.
Meu irmão, mais difícil hoje é ter servo. Servo, marcas de servo. Servo é aquele que serve, não é servido. E eu lembrei de começo da minha caminhada cristã, eu já era diácono. E aí, pastor, eu fui visitar uma igreja, e acho que eu ia com a mocidade, ou foi um grupo, não sei que eu fui para uma igreja. E aí, chegando lá, não tinha ninguém na portaria. Eu não lembro se tinha alguém na portaria. Aí, eu me sentei lá, com todo mundo, sentei lá. Aí o pastor no altar, só estava um obreiro com ele, não tinha ninguém na porta. Ele falou assim: alguém que está nos visitando aí é diácono, presbítero, aí obreiro na sua igreja? E eu levantei a mão. Ele disse: irmão, você pode ficar lá na porta para mim? Amém, pastor, sou servo do Senhor, estou aqui para servir. Não é porque eu sou de outra congregação, mas eu sirvo a Cristo, o corpo de Cristo. Então se precisa de mim, eu estou lá para servir. Irmão, eu já fui diácono, já limpei chão, eu já fui diácono, já servi também. Isso não impede eu, como pastor, sentar aqui. Se tiver alguém lá na porta, ou se não tiver, eu fico lá na porta, porque você é servo. Servo não tem direito, ele tem que servir. Só que tem gente que é servo, mas não quer servir não, quer ser servido, né? Não é verdade? Só pensa em ser servido. Então tem essa marca de servo. E servo não tem direito, né? O escravo, no caso a palavra servo é doulos, né? Ou doulos no grego é servo, o pastor falou aqui, é servo, escravo. O escravo, ele está ali, que se o senhor falar, ele vai fazer, ele obedece, não tem direito. Jesus me quer servo, ou ele me quer como ministro? Servo. Nós servimos e ministramos da mesma forma, mas o ministro é servo também. Antes de ser ministro, ele é servo. Amém? 10, rapidamente, diga, pastor. Gálatas 6:17. Paulo diz: eu tenho a marca de Cristo, a marca de servo, né? Pertence a ele. 10, marca do amor. Marca do amor. Tem gente que é um amor em pessoa, né? Porque Jesus, irmãos, ele é o maior exemplo de amor. João diz que Deus é amor, e a manifestação do amor de Deus é Jesus para nós. Jesus, ele é o amor em pessoa, a manifestação do amor de Deus. Então Jesus, ele pregou o amor, viveu o amor, ensinou que nós somos discípulos dele, devemos viver o amor. João 13, verso 35 diz: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Então o amor tem que ser a marca do cristão, e essa marca precisa ser principalmente de obreiro. Obreiro, irmão, precisa demonstrar o amor. Aquele que está na portaria, isso não é coisa para escola bíblica dominical, mas é coisa para curso de obreiro, né? Quando dá curso lá do CPO, ensinar que o obreiro tem que estar ali para servir, disposto a receber qualquer tipo de pessoa, até um bêbado, e com amor. Abraçar, senta aqui, escuta a palavra, fica quietinho, mas isso com amor. Tem marca aí? A marca do amor. E Jesus é o exemplo disso para nós. Então, se ele é o exemplo, nós devemos viver aquilo que ele ensinou. Ele ensinou a vivermos o amor. Então, o amor é o maior mandamento. Jesus disse que o amor é o grande mandamento, né? Então você precisa amar. Rapidamente, mais uma aí, não dá para, né, comentar muito. Marca da humildade. O pastor já falou aqui, marca da humildade. E aí o maior exemplo de humildade quem é? Claro. Isso é humildade? Não, né, amado? Isso aqui é orgulho, prepotência. Mas o maior exemplo de humildade, Jesus. Ele se sujeitou à vontade do Pai, veio para fazer a vontade do Pai, morreu na cruz fazendo a vontade do Pai. Ele revelou-se à vontade do Pai como o maior humilde. E ele diz, o apóstolo Paulo diz, Filipenses 2, né? Que ele se esvaziou de si mesmo, se humilhou a si mesmo. Meu irmão, se o crente não tem humildade,
E o pastor citou aqui algo, e acho que ele leu o mesmo livro que eu li. Humildade é decidir ser humilde. Você decide ser humilde. E isso não, ela não obedeceu, né? Tem gente que pensa assim, já foi daquela igreja, né? E pensa que a palavra é revelada assim, na hora. Irmão, eu sei que Deus revela, Deus tem poder para fazer isso, Ele usa como quer o seu Espírito Santo. Só que Ele só vai usar aquele que tem conhecimento da palavra. O pastor falou aqui, você vai pregar, né? Jeolá e Olibá. Você já leu? Sabe a história? Não sabe, não adianta. Não, mas Deus revela muito. Tem muita revelação por aí, né? Se eu não conheço a palavra, meu irmão, é difícil, né? Então, marca da oração. Jesus orou para agir. Orou antes de suportar a cruz, mas deixou Deus fazer a vontade dele. Você pode orar, mas deixa Deus fazer a vontade dele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Amém? Marca da evangelização. Irmão, o obreiro do Senhor, a primeira coisa que ele precisa entender é que ele é um evangelista. Às vezes a pessoa se prepara para aqui, para estar aqui em cima. E não é isso. Jesus nos chamou para levar a palavra dele. E só aquele que já teve um encontro com o Senhor vai compartilhar aquilo que ele recebeu. Jesus, ele viveu evangelizando. Começou evangelizando de cidade em cidade. E aí ele deu a sua missão para a igreja hoje. Ele enviou os discípulos a evangelizar. De 2 em 2, depois foram 70, depois de 2 em 2. E aí eles agora vão por todo o mundo e pregam o evangelho. Isso é evangelizar. Tem um evangelismo pessoal? Tem. Evangelizar um amigo, evangelizar criança. Tem gente que não sabe o que eu vou falar para criança de Jesus. Coisa mais simples que tem, que elas são mais abertas a entender a mensagem. Tem gente que não sabe dialogar, não sabe evangelizar, e às vezes vai fazer na hora errada, no lugar errado, né? Se Deus preparou a oportunidade. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu entrava na condução, era cantando os hinos. E aí eu ficava cantarolando ali. Uma vez eu estava cantando e uma moça na frente começou a chorar. E ela chorando de soluçar. E aí antes de descer eu falei para ela do Evangelho. Sabe onde eu vi ela depois de uns meses? Na Assembleia de Deus do 81. Se eu estivesse cantando a moça lá, hein? Estava lascado, né? Se eu estivesse chavecando a moça, eu preguei o Evangelho. Encontrei ela no 81 na igreja. Falei, minha filha, o que você está passando hoje, Jesus já passou por ti. Isso é passageiro. Eu encontrei lá no 81 na Assembleia de Deus, ainda na época do pastor Honorato. Eu era novo convertido. De um desejo de cantar na condução, de pregar, de falar. Aí hoje a pessoa não quer mais evangelizar. Não. Eu fazia culto ao ar livre, né? Lá no Nordeste chama de culto campal. Pregava as cadeiras, colocava na rua, na praça e pregava o Evangelho. Então, marca da evangelização. O pastor já falou aqui, né? E primeira marca que o cristão precisa evidenciar, seja pobre, seja de que departamento, estava consagrado a ele. João Batista consagrado desde o ventre. Sansão consagrado desde o ventre. Era consagrado. Samuel consagrado desde o ventre, entregue a Deus. Era consagração, era separado para servir a Deus. E hoje nós temos essa marca da consagração na nossa vida? Somos consagrados? Né? Aí a gente canta o hino. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, né? A gente canta, né? Ou aquele lá que a Camila gosta muito. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim, consagrada a Ele. Marca da consagração. E ser consagrado é ser separado para Ele, instrumento para Ele usar. 17. E já vou encerrar. Marca da perseverança. O pastor falou aqui também.
Só para acrescentar aqui. Então, marca da perseverança. Irmão, tem gente, eu digo obreiro, porque nós estamos aqui no meio só de obreiros, né? Ou daqueles que almejam ser, que sejam um dia, sirvam ao Senhor como obreiro. E Paulo diz que esse é o melhor desejo de alguém, ser obreiro. Então, uma das coisas que eu sempre privei no ministério era a assiduidade do crente, obreiro principalmente. Faltar culto, nem pensar, sem justificativa óbvia, né? Sem um trabalho. E a assiduidade hoje está mais difícil, irmão. As pessoas só vão para a igreja se não tiver outra coisa para fazer, se sobrar tempo. Infelizmente, falta no culto e não dá satisfação. Não tem pastor para prestar conta, né? O pastor falou aqui. Falta no culto. Irmão, por que você faltou no culto? Ah, pastor, eu fui visitar minha tia. Hã? E aí, não tem perseverança. Outros param no meio do caminho, irmão. Desiste facilmente. Está mais difícil achar isso, né, no meio do crente. Perseverança. Irmão, sem perseverança você não alcança nada. Tiago diz, né? É Tiago que diz: a perseverança produz experiência, experiência, paciência, paciência, tal. Perseverar. Paulo sofreu açoites, humilhação, afronta, mas ele permaneceu firme na fé, não desistiu. Quando todos queriam que ele voltasse atrás, que ele parasse, questionava o seu ministério, chamava a atenção, transtornando o evangelho, Paulo não desistiu, perseverou até o fim. E o fim dele não foi muito, né, feliz não. Ó, pescoço cortado. Mas ele diz assim, ó: o tempo da minha partida está próximo. Era só um pulinho daqui para lá. Eu preguei aqui no culto de sexta, vocês não lembram? A morte de Paulo, com um barquinho assim, ó, partiu. Cheguei, Jesus, está aqui, ó, cortou a cabeça aqui, já estava lá na glória. Perseverou até o fim. Irmão, se você não perseverar, e aí sabe o que a Bíblia diz que você é? Não serve para o reino de Deus. Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não serve para ser discípulo dele. E pôr a mão no arado, pensa que é fácil? É trabalho. Vai fazer calo, vai sofrer. E não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, aí o arado faz assim, ó. Já viu um arado? Tem que fazer aqui, ó. Na terra chama-se sulco, não é suco de bebida, é sulco, um buraco. Cavar o chão reto assim, ó. E aí vai lá o arado. E aqui, se olhar para trás, desvia, vai para lá. Isso é perseverança. Amém? Para encerrar, 18. Eu marquei 20, mas está bom 18. Marca do sofrimento. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não estou fazendo apologia ao sofrimento, irmão, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 12, Paulo vai dizer: aquele que quer sofrer, aliás, aquele que quer seguir Cristo piamente, sofrerá perseguições. Quem quer servir a Cristo piamente, o que é piamente? Até o fim, piedosamente, vai sofrer perseguições. E esse sofrimento, irmãos, é por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da fé em Cristo. A tua família vai falar mal de você, vai te condenar, se duvidar até te expulsa da sua casa, pela tua fé. Não aceita. Isso é sofrimento. E o crente que não sofre, alguma coisa está errada. Não é claro que nós fomos chamados, né, para obedecer a Cristo, mas o sofrimento faz parte da vida do cristão. Sofrimento, quando eu digo, das marcas da cruz, do chamado, e que esse sofrimento seja para a glória de Deus, porque o sofrimento que nós tomamos por nossas próprias mãos, por atitudes e erros e falhas e pecados, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos santos, consagrados a Ele. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. E que eu e você
possamos ter essas marcas na nossa vida, como obreiro autêntico, como verdadeiro discípulo do Senhor. E essas marcas têm que ser evidentes na nossa vida. Não são irmãos, é interna, o que evidencia que eu sou cristão. Amém? Deus abençoe. Pastor Júnior vai louvar o Senhor, encerrando em nome de Jesus, dá a bênção. Glorificado o nome do Senhor, né, irmãos? Vamos louvar a Deus, aleluia. Glória, se coloque sobre os pés. Aleluia. Meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como na mão